E agora é oficial, o Flamengo anunciou uma nova contratação. Eu vou falar sobre isso, vou falar da despedida do Jorginho, da renovação de contrato do Guilhermo Varela e da confirmação que Michael interessa a clubes do mundo árabe. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Deixa eu começar esse vídeo já falando sobre o Pedro, que é um ponto de interrogação para o técnico Felipe Luiz no jogo do próximo domingo. Isso porque, gente, o gramado sintético, ele exige muito mais do jogador. E no dia de hoje, que é quinta-feira, um dia pós-jogo, o Pedro, ele vai passar por algumas avaliações, até para saber qual é a real condição dele de jogar no gramado sintético. Se ele vai poder jogar e, se puder jogar, quanto tempo que o técnico Felipe Luiz vai poder contar com ele na grama sintética do Allianz Parque. Vale lembrar que esse jogo do próximo domingo para o Flamengo é decisivo demais, porque se vencer, fica a 1 ponto do Palmeiras, cola no Palmeiras ali e se mantém próximo. Lembrando que no próximo final de semana o Flamengo joga contra o Fortaleza e o Campeonato Brasileiro vai parar por mais de um mês, né? Ele só volta lá do meio para o final de julho, quando termina o Super Mundial de Clubes. Então, há uma preocupação muito grande com o Pedro, há um cuidado, posso dizer assim, muito grande com o Pedro quanto à situação física do jogador para essa partida contra o Palmeiras. Falando ainda sobre o jogo contra o Palmeiras, a CBF definiu Ramon Abate Abel para ser o árbitro do jogo entre Flamengo e Palmeiras lá no Allianz Parque. Eu vou dizer uma coisa, cara, não sei se vocês vão lembrar disso, Ramon Abate Abel arregou, afinou e ficou com medo do Palmeiras em 2023, quando o jogo estava 0-0, se eu não me engano, o Everton Ribeiro ele sofre um pênalti. Claro, o Richard Rios ele empurra o Everton Ribeiro claramente dentro da grande área e ele não marca o pênalti. É um árbitro polêmico, de arbitragens polêmicas, e é um cara que, na minha concepção, não teria tamanho para apitar esse jogo entre Flamengo e Palmeiras. Primeiro porque esse jogo vai ser uma choradeira danada. Já tô avisando, ó, são 5h40 da tarde de quinta-feira, eu tô avisando hoje, esse jogo vai ser uma choradeira danada. Sabe por quê? Vou explicar para vocês. O Palmeiras vai jogar hoje, o Flamengo jogou ontem. Abel vai falar, olha, a gente não teve tempo para descansar e tal. Escreve o que eu tô falando. Se o Palmeiras perder o jogo, Abel vai reclamar. Olha, são 5h40 da tarde, quinta-feira. Abel vai reclamar. Ele vai reclamar. Ah, porque só que na semana passada aconteceu isso com o Flamengo e Botafogo. O Botafogo jogou na quarta, o Flamengo jogou na quinta e jogou no domingo. E teve que jogar. Então o Abel Ferreira ele vai reclamar no domingo, dependendo do resultado do jogo. Então, já vai ser uma choradeira por causa disso. Ah, eles vão alegar que o Flamengo teve um dia a mais, que o Palmeiras teve um dia a menos de descanso, aquela coisa toda. Eles vão falar. E aí, esse árbitro ainda polêmico para essa partida. Tomara que ele não seja o protagonista, tomara que ele só faça parte do jogo, que não tenha nenhum lance polêmico, né? Para que a gente não tenha nenhum problema. Bom, por ter vencido ontem o Botafogo da Paraíba, o Flamengo vai faturar uma bagatela de 3.600.000 reais como premiação por ter passado de fase na Copa do Brasil. A informação é que o Flamengo vai saber, acredito que depois do Super Mundial, quem será o adversário na Copa do Brasil. Vale lembrar que na fase de oitavas de final é todos contra todos. Não tem esse negócio de pote 1 e pote 2. É um único pote, tirou um, tirou outro. É o confronto. O Flamengo pode pegar qualquer clube que se classificar. Já estou logo falando, eu quero pegar ou o Retrô ou o CSA. Pronto, já falei logo quem eu quero enfrentar na próxima fase. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar, antes de falar, né, sobre nova contratação, deixa eu falar sobre Guilhermo Varela, que ontem ele deu uma entrevista, né, para a Amazon Prime e foi perguntado sobre a renovação do contrato do lateral. Vale lembrar que o Flamengo já sabe que vai vender o Wesley agora, tem o Varela que está em final de contrato, então há uma negociação em curso entre o Flamengo e o Guilhermo Varela pela renovação de contrato do Uruguai. Ele disse, a renovação está bem encaminhada e se Deus quiser, vamos acertar ela. Então ele garante aí que as conversas estão em um estágio avançado, que a renovação está encaminhada e que em breve deve sair aí o anúncio oficial do negócio fechado
entre Flamengo e Guilherme Varela pela renovação de contrato do jogador. Mudando de assunto, saindo do Guilherme Varela, deixa eu ir lá na Inglaterra para falar sobre Jorginho, que no próximo domingo deve se despedir do Arsenal. O jogador vai enfrentar o Southampton pela última rodada da Premier League e deve ser o seu último jogo, né, com a camisa do Arsenal. Logo depois disso ele vai ter aí alguns dias de férias e ele não vem para o Brasil agora. Por quê? Porque ele vai casar no dia 2 de junho. Então, dia 2 de junho ele casa, até o dia 5 ele deve ficar ali de lua de mel, e a expectativa é que ele chegue aqui no dia 5 ou no dia 6 de junho, o Jorginho que chega para poder ser aí o reforço, talvez o primeiro reforço do Flamengo nessa janela de transferência, e o próprio Flamengo já falou que vai buscar mais reforços nessas janelas do meio do ano. Tanto na janela do Super Mundial de Clubes, o Flamengo falou que não vai fazer loucura, mas que vai procurar reforços, tanto também na janela que vem depois ali de julho até, se não me engano, até dia 2 de setembro, tem uma janela que é maior, que dá mais tempo de contratar jogadores e de trazer reforços. Nessas duas janelas o Flamengo vai se movimentar para trazer novos jogadores. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar sobre nova contratação. Bom, falar agora de contratação, né? Porque o Flamengo anunciou a contratação de Zico. Como assim, Flazoeiro? Contratação. Sim, o Zico ele foi contratado pelo Flamengo. Para quê? Ele vai ser o representante oficial do Flamengo no Brasil e também no exterior. O Zico será uma espécie de embaixador. Ele vai ter um programa dele na Flamengo TV. Além disso, ele vai participar de eventos com sócios torcedores. Ele também vai acompanhar os jogos do Flamengo no Maracanã e marcará presença em resenhas rubro-negras e também em ações institucionais do clube. Por exemplo, vai ter agora o Super Mundial de Clubes. Quando tiver alguma coisa da FIFA que precise de um representante do Flamengo, quem vai? Vai ser o Zico. Quando tiver alguma ação, vai ter alguma ação que precisa do representante do Flamengo. Quem vai? O Zico. O Zico vai ser a pessoa que vai representar o Flamengo. O Flamengo fez um anúncio oficial sobre isso e o próprio querido Zico, ele falou, né, que, olha, eu sou Arthur Antunes Coimbra e agora também eu tô no Mengão, alguma coisa assim no anúncio, foi muito bacana. E, cara, é muito bom a gente ter o Zico junto com a gente, é muito bom a gente ter o Zico dentro do clube, dentro do Flamengo, envolvido com as coisas do Flamengo, até uma forma da gente valorizar os nossos ídolos. Então, o Zico agora é a nova contratação do Flamengo, ele foi contratado e aí vai ser o embaixador do clube, tanto no Brasil como também no exterior, tá certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, eu queria pedir mais uma vez, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Fui. O Flamengo entra numa sequência decisiva e o roteiro dessa história está recheado de tensão, bastidores e escolhas que vão definir o rumo da temporada. Vamos começar pelo caso Pedro. O atacante vive um momento físico delicado e está prestes a enfrentar o Allianz Parque com seu famigerado gramado sintético. A pergunta é simples. O Flamengo vai proteger seu principal ativo ou vai empurrar o jogador para dentro de um campo que já deu dor de cabeça para meio elenco brasileiro? Isso aqui não é amistoso. É jogo grande, é decisão. E entrar com dúvida, física é dar vantagem ao adversário. E por falar em dar vantagem, o juiz escalado para esse duelo é Ramon Abate Abel. Sim, o mesmo que ignorou um pênalti claríssimo em Everton Ribeiro na temporada passada. A escolha desse árbitro soa como um filme repetido. Juiz que treme em jogo grande, gramado que favorece o time da casa e pressão extra fora das 4 linhas. O Flamengo não pode aceitar passivamente. Tem que se posicionar antes, jogar o jogo. Fora de campo também, cobrar publicamente e marcar presença. Se não fizer isso, vai assistir o roteiro sendo escrito com final previsível e amargo. Enquanto isso, nos bastidores, chega um alívio. A classificação na Copa do Brasil garante mais de 3,5 milhões de reais para o clube. Ótimo. Reforço de caixa? Com certeza. Mas o torcedor quer mais que números no extrato bancário. Quer futebol, quer garra, quer projeto. E o projeto começa por peças-chave. A renovação de Guilherme Varela, por exemplo, é um movimento seguro. Ele é útil, tem entrega, mas não é solução. É jogador para compor, não para decidir. Se Wesley sair, o Flamengo vai precisar de mais. Precisa de lateral que mude. Jogo. Varela é suporte, não pilar. Agora segura essa. O nome de Jorginho, sim, o volante da seleção italiana, começa a ganhar força nos bastidores rubro-negros. A pergunta é, ele vem pra jogar ou pra estampar camisa e fazer social no Leblon? Porque o Flamengo precisa de jogador com fome, com pegada, com perfil de decisão. Jorginho pode ser esse cara? Pode. Mas precisa mostrar em campo, não no Instagram. Se for pra vir, que seja pra ser titular e dono do meio. Se for pra ser medalhão em fim de ciclo, melhor não embarcar nessa. E no meio disso tudo, uma jogada de mestre da diretoria.
Zico está de volta como embaixador do Flamengo. Agora sim. Isso é reforço. O Galinho não é só ídolo. Ele é símbolo, identidade, a alma do clube. Ter Zico por perto é mais do que marketing. É respeito à história e visão de futuro. Mas que não seja só cargo de enfeite. O Flamengo precisa usar essa referência em todas as frentes. Na imagem, nos bastidores, na política. Zico tem que ser voz ativa e não figura de vitrine.